Tudo bem, pessoal? Então, esse aqui é um podcast que a gente está iniciando da clínica e a gente quer hoje falar um pouquinho sobre a clínica, o que significa longevidade e como que a gente aborda esse tema, longevidade, que é um, um tema controverso e às vezes muito mal entendido, e a gente quer deixar muito claro exatamente o que a gente entende por isso. Quando eu falo a gente, hoje eu estou aqui com o Ricardo Zimmermann, que é um parceiro nosso daqui da clínica, que atende os pacientes aqui na clínica também, e a gente vai conversar um pouquinho com vocês para entender um pouquinho melhor o que a gente tem hoje de ferramentas para nos auxiliar a entender as doenças de um jeito melhor, com maior precisão, e auxiliar nas intervenções, para que as intervenções sejam personalizadas de forma que a gente consiga atingir um resultado de prevenção e muitas vezes também de tratamento de doenças e coisas que acomete. Então, primeiro de tudo, queria agradecer o Ricardo por participar com a gente aqui e bem-vindo aí, Ricardo. É ótimo estar aqui, Rodrigo, nesse pioneirismo todo que tem a tua cara e tua assinatura. Então, parabéns pelo teu trabalho. E eu estou muito feliz porque ao longo desse podcast, inclusive, a gente vai estar dando alguns spoilers e algumas novidades. Eu acho que a questão toda é que a medicina nos deve ainda, né, Rodrigo? A gente olha todo orgulhoso para como a gente vive mais hoje. Hoje, nascendo, a expectativa de vida é 80 anos, há 100 anos atrás era 40, mas a gente se engana um pouquinho, né? A gente sabe que viver não é exatamente a mesma coisa do que viver bem. E eu acho que conceituar isso é algo fundamental logo de cara. Exato, hoje a gente tem talvez até no português até tem uma falta de palavra para isso tudo, né? Porque a gente pensa em uma das palavras é ruim, a outra não existe, né? Do americano. O americano fala muito em health span e lifespan. O lifespan seria melhor traduzido, talvez, como esse tempo de vida, longevidade, né? A gente pensando desse jeito. Já o health span não existe uma tradução literal, mas é mais em qualidade de vida, no sentido de saúde, inclusive, né? Uma vida mais longa e saudável. Talvez esse seja o principal conceito que a gente fica buscando. Mas uma coisa que a gente sempre escuta e que, às vezes, é justamente a fonte de ser mal entendida essa palavra longevidade, e por isso que, às vezes, cada vez que eu falo com qualquer pessoa sobre longevidade, eu sempre tenho um asterisco na palavra longevidade, porque eu não consigo falar sem tentar me explicar. Às vezes é muito mal entendida, porque parece que é uma coisa de uma falcatrua dizendo, olha, longevidade, você vai viver mais tempo. Se a gente fizer isso aqui, você vai viver, você ganha 5 anos, ganha 10 anos, o que eu não acredito muito. O que a gente pensa e como longevidade, e é como a forma de enxergar nossa aqui, é a gente reduzir o que se chama de all-cause mortality, ou seja, é a mortalidade por qualquer causa. Para as pessoas que estão nos assistindo, entender um pouquinho melhor o que é isso, mortalidade por qualquer causa é uma forma que a gente tem de avaliar dentro de um grupo de indivíduos, né, qual é a chance que ele tem de morrer por qualquer causa, seja lesão, doença, uma exposição, alguma coisa, essa exposição. Então, qual a chance que ele tem de morrer mais ou menos em relação a esse grupo que está sendo analisado? Quando a gente começa a pensar em redução de mortalidade por qualquer causa, a gente está pensando que, bom, se eu estou reduzindo a mortalidade por qualquer causa, naturalmente eu me safei dessa aqui e estou passando um pouquinho mais de tempo, então eu estou levando isso um pouco mais adiante. Isso seria mais ou menos aquilo que a gente pensa de longevidade, né? E acaba que a gente, tentando evitar essa mortalidade por qualquer causa, a gente acaba ganhando, né, na qualidade, porque as intervenções que servem para uma acabam levando a qualidade de vida também. Então, é uma coisa que as duas coisas andam junto, né? Andam juntos. E quando eu fiz essa provocação inicial, que a medicina nos deve, é porque até agora
a medicina, investindo em tratamento de câncer, investindo em cateterismo, investindo na doença, conseguiu prolongar o tempo de vida sob morbidade. Então, a gente teve esse incremento na expectativa de vida de mais ou menos 40 anos. Hoje, a nossa expectativa de vida não é de 40 e de 80 anos se tornou, mas a gente continua começando a envelhecer com os mesmos 40 anos de antes. Então, antes a gente começava a envelhecer aos 40 e morria. Então, não existiam doenças do envelhimento, não dava tempo. Hoje, a gente morre com 80, mas continua começando a envelhecer com os mesmos 40. Então, se criou esse gap, essa diferença entre a nossa expectativa de vida total e nossa expectativa de vida com qualidade, que é o que a gente quer ter cada vez mais, para não ter as doenças do envelhecimento. Então, concordo plenamente. A longevidade quer reduzir uns desfechos duros, como a mortalidade por qualquer causa, porque não adianta, por exemplo, você pensar num quimioterápico que reduz mortalidade de câncer, mas aumenta a mortalidade de infecção e, no fim das contas, a mortalidade é a mesma. Mas a gente quer também fazer com que o indivíduo, enquanto está vivo, não fique doente. A gente quer diminuir esse gap, essa diferença entre a expectativa de vida e a expectativa de vida com qualidade, que é o health span. Então, acho que a gente está na crista da onda no assunto. Exato, e eu acho que isso aí, se a gente conseguir depois colocar um gráfico aqui, eu acho que isso entra bem dentro de um conceito de tentar comprimir essas doenças mais para o final. Porque a medicina, na verdade, conseguiu feitos, né, dentro da história enormes. A gente conseguiu tratar coisas que... Bom, a gente pensar que, né, 100 anos atrás, até uma infecção de amígdala poderia matar alguém, né? Mas, no final, a qualidade, ela aumentou muito, ela não tem uma intervenção para prolongar o tempo de saúde. Exatamente o que eu estava falando. As intervenções todas foram focadas em tentar... Bom, agora nós temos um problema e agora nós temos que tratar esse problema para evitar que ele nos mate ou nos levar. Então, ela acaba prolongando o tempo de vida doente, né? Se a gente pegar um gráfico e olhar, bom, a gente nasce com uma saúde boa, teoricamente, e depois ela vai ter um platô, vai declinando levemente, né? E lá no final, perto daquela época da expectativa de vida, se a gente pensar numa expectativa de vida de 75 anos, talvez ali 10 anos antes, a gente começa a ter todos os problemas que talvez, ou pelo menos aparecerem os problemas que vão nos matar, entre aspas, né? Eles já começaram muito antes de ser desenvolvidos, mas talvez a gente comece a enxergar as coisas um pouco melhor. E aí vem a medicina muito bem, e é extremamente útil e extremamente importante. Por exemplo, ter um infarto. Bom, não tem que pensar em outra coisa, eu tenho que resolver o infarto, destruir lá minha artéria e vou ter um aumento da sobrevida. Mas, ao mesmo tempo, a doença, o tempo de doença, e aí doença nós estamos falando de tudo, nós estamos falando, bom, talvez a pessoa já esteja com alguma dificuldade para locomoção, está com alguma dificuldade, né, não consegue mais fazer as coisas que fazia antigamente, a pessoa já tem tomando 1000 medicamentos, ou seja, a qualidade de vida já não é muito boa. Então, a qualidade nossa, ela vai declinando, chega um ponto que a medicina atua e ela nos prolonga naquilo até o dia final. O ideal seria que a gente nos mantivesse, né? Nós nos mantivéssemos com uma saúde boa e talvez lá nos últimos dias, vou desligar o interruptor, terminou meu dia, vou embora. Pede a conta, tá de bom tamanho. Pede a conta, vou embora. Na realidade, não funciona assim. Mas a gente sabe que se a gente modifica algumas coisas, a gente consegue caminhar um pouco nessa linha. E eu acho que essa linha de buscar reduzir essa mortalidade de qualquer causa, e aí é importante a gente pensar, quando fala em mortalidade por qualquer causa, se a gente pensar o que vai nos matar lá na frente, a gente tem basicamente, são 4 grupos de doenças que vão nos matar. Que é a doença aterosclerótica, cardiovascular, enfim, as doenças neurodegenerativas, o câncer e as doenças metabólicas, principalmente oriundas, né, de resistência à insulina, as síndromes metabólicas todas. Então, essas são as 80% das coisas que matam após os 50 anos em pessoas não fumantes, né, estão relacionadas a essas coisas. E aí sobra 20% que tem outras causas, mas 80% dentro disso.
Então, dentro desses 80%, a gente consegue intervir muito bem na prevenção, seja através de medidas simples, e na verdade também são 4 pilares que a gente tem que atuar, que seria o exercício físico, o sono, nutrição, controle de estresse, as 4 principais coisas. E aí depois a gente pode conversar um pouco mais sobre cada uma dessas coisas aí. E sejam com ferramentas que a gente vai ter de diagnóstico precoce, de entender exatamente quem está na nossa frente, bem individualizado, e fazer um programa diretamente indicado para aquela pessoa, de acordo com as suas as tendências ou chances que ela tem de desenvolver doença. E é impressionante que isso é uma dor do paciente, né? Porque a gente vê muito no consultório, doutor, pediram uma bateria de exames, deu tudo normal, mas eu não estou me sentindo bem, eu não sou a mesma pessoa que eu era antes, eu não sou a melhor versão de mim mesma. E, de certa forma, conhecendo os processos, os denominadores comuns dessas doenças, a gente consegue identificar o que a gente chama de hallmarks of aging, características do envelhecimento, que, se presentes, vão se traduzir em doença mais no futuro e que abrem a possibilidade da gente fazer verdadeiramente uma medicina preventiva, que é, em última instância, nosso grande objetivo. Que eu acho que, na verdade, como a medicina, e eu acho que a gente aprendeu na faculdade desse jeito, né, Ricardo? A gente focava em uma lista de doenças, a gente vai estudar no livro lá, hoje estou estudando na cardiologia, infarto agudo do miocárdio. Bom, a gente vai intervir, mas a gente muito pouco se dedica, dentro das faculdades de medicina, pelo menos, a entender tudo que está levando aquilo. Por exemplo, eu não sei quantos semestres alguém aí teve de exercício físico, quanto tempo a gente falou sobre sono dentro da faculdade, né? Ou quanto tempo a gente falou sobre nutrição. E a gente vê que são exatamente as coisas principais. Né? E se a gente quer prevenir... E aí até eu tenho outra coisa interessante, né? Voltando um pouquinho. Quando a gente pensa assim, tem muita gente que pensa, mas para que eu quero viver mais tempo? Se eu vou chegar lá nos 70 anos de idade... Eu quero aproveitar agora, fazer tudo que eu tenho direito, porque com 70 anos, 60 anos, eu já estou acabado e já não vale muito a pena. É justamente o oposto. Né? O que a gente tem e o que a gente propõe é que a pessoa vá bem até os 70 e chegue lá e consiga fazer as coisas básicas. Então, tudo que a gente pensa para o paciente está focado nisso. Existe um conceito bem interessante, né, que chama de década marginal. Então, a gente não sabe quando vai morrer, mas em algum momento nós estamos dentro dos 10 últimos anos. Então, a gente provavelmente não vai saber. A gente tem uma expectativa aí de vida média, aí vamos pensar nos 75, 70 e poucos anos. Então, talvez aí nos 60 e poucos, 70, né, se quem vai viver um pouco mais, vai estar dentro dela. Mas esses últimos 10 anos é quando as coisas começam a acontecer muito rápido. E é quando as coisas aceleram, né? E tudo aquilo que a gente plantou ao longo da vida, a gente está colhendo já numa velocidade mais acelerada. E aí é uma provocação, uma proposta que a gente faz para os pacientes, que é, bom, o que eu gostaria de estar fazendo nessa década marginal? Muitas pessoas já aposentaram, bom, eu não quero estar sentado numa cadeira. Eu quero simplesmente as coisas mais. Eu quero viajar, curtir minha vida, já estou bem. Ou eu quero aproveitar os meus netos, jogar futebol com eles, né? Brincar na praia. Ou apenas fazer as coisas triviais, porque coisas triviais começam a se tornar muito difíceis. Por exemplo, lidar com a conta no banco. A cognição começa a diminuir um pouco. A matemática já não é mais a mesma, não funciona do mesmo jeito. Ou às vezes vir com compras do supermercado, carregar não é da mesma forma, já tem uma certa dificuldade, né? Ou então, dirigir o carro já começa a se tornar difícil. Quer dizer, tem um grupo de coisas e afazeres normais, até mesmo os cuidados pessoais, higiene e alimentação, fazer esse cuidado sozinho, começam a se tornar desafiadores. E a gente sabe que cada tipo de atividade, ela tem um certo demanda de energia, ela tem uma certa demanda de necessidade.
tanto de gasto energético como capacidade de oxigenação, né? E a gente pode se preparar para isso sim, porque a gente consegue saber exatamente, por exemplo, bom, eu sei que para fazer um exercício X, que eu gostaria de fazer quando estava quero fazer minha musculação, quero fazer musculação pro resto da minha vida, ou jogar meu tênis. Bom, eu vou gastar tantos metros, é uma atividade que gasta tantos metros, né, que é a unidade metabólica. É mais ou menos a mesma coisa, né, você pode converter, a palavra que eu estava buscando, se converte em quanto de capacidade de consumo máximo de oxigênio eu tenho. Então, qual é a capacidade que eu tenho de consumir esse oxigênio? Porque, no final das contas, a vida não é muito longe disso, né? A gente se alimenta para ter um substrato, onde isso tudo vai se juntar lá dentro da célula da gente, onde eu vou pegar e juntar uma coisa com oxigênio e vou, enfim, produzir energia que eu preciso para fazer as atividades, enfim. E se eu, talvez, para fazer essa atividade de tênis, eu tenho que ter um VO2 de tanto. Se eu não tiver esse VO2, olha, se eu estou numa curva descendente e que está me demonstrando que eu vou chegar lá muito abaixo, bom, eu tenho que me preparar muito antes. E eu digo isso porque é essa forma que a gente deve se preparar para não chegar nos 75 ou nessa década marginal pensando daquela forma, poxa, mas eu vou chegar lá para quê? Se eu vou estar já, né, totalmente debilitado. Então, esse preparo vem muito antes, com essas intervenções dentro desses 4 pilares, exercício, sono, nutrição E interessante, você estava falando da nossa formação médica, né? O pessoal pode estar nos ouvindo e pensando, poxa, mas isso eu já sei que eu tenho que fazer exercício, comer bem, dormir, estilo de vida. Mas vamos voltar ao teu capítulo de infarto agudo do miocárdio. A primeira coisa que dizia lá no capítulo era mudança de estilo de vida. E a gente, como médico, lia rapidinho porque a gente queria chegar logo no trombolítico, no medicamento, no fármaco, que era o quente, o que nos fazia médicos. A tecnologia, o fascínio, as novas práticas e a modernidade não estão necessariamente apenas no tratamento. A gente pode lançar mão de senolíticos modernos, de protocolos para tentar reverter aspectos do envelhecimento. Tem cada vez mais evidências sugerindo que isso é possível. Tem já ensaios clínicos randomizados mostrando que estamos no caminho certo. Mas tem muita tecnologia e muita ciência justamente para refinar esses 4 pilares. Então, será que alguém com uma microbiota intestinal diferente não vai responder melhor a um tipo de dieta? Será que alguém com um tipo de fibra muscular e uma capacidade de extrair oxigênio diferente não vai responder melhor a um tipo de exercício? Então, mesmo esses pilares, que aparentemente são básicos, eles são sujeitos à tecnologia e à modernização, para que verdadeiramente o básico possa ser, talvez pela primeira vez, bem feito. Isso foi uma coisa interessante, porque exatamente isso. Quando a gente estuda, bom, pode estar falando dentro da faculdade, falava de diabetes, né? Diabetes tipo 2, ou a gente falava de doença cardiovascular, ou qualquer uma coisa, sempre tinha uma questão lá, mas eram 2 frases, né? Exercício físico, tem que fazer exercício, mas não se ia um pouco longe além disso. Ah, diabetes, tem que reduzir o peso e tem que fazer exercício, né? E a gente via que a gente queria decorar mesmo o fármaco, exatamente. E a gente, muito pouco se falava do exercício. E o exercício físico hoje talvez seja o carro-chefe. Na verdade, talvez uma das coisas mais importantes que a gente tem, que deve seguir pensando tanto em qualidade de vida quanto em redução de mortalidade mesmo, é o exercício, né? E o exercício físico, evidente que qualquer exercício físico é muito bom, né? A gente pensar em sair o paciente não ser sedentário, sair do sedentarismo, ele já é importante. Mas o exercício físico em si, ele também tem métricas muito específicas, e tem objetivos específicos, né? Um exemplo disso é, por exemplo, acima dos 65 anos, uma fratura de osso longo pode ter até 30% de chance de mortalidade dentro do primeiro ano. Uma fratura geralmente acontece por quê? Bom, às vezes porque a pessoa já
já está bastante debilitada, então ela não tem já musculatura adequada para manter ou uma marcha, cai mais fácil numa calçada, não tem estabilidade articular. Então, isso vem tudo do exercício físico. Também essa capacidade que tem de consumo de oxigênio para fazer as atividades que a gente quer fazer lá na frente, ela também tem um método. Então, o exercício físico em si, ele tem que estar baseado em a gente tem que fortalecer a estabilidade articular, tem que melhorar a força muscular, a gente tem que fazer uma melhora na capacidade de consumo de oxigênio e na eficiência de consumo de oxigênio, que basicamente aí nós estamos falando, né, de zona 2 de treino e zona 5 de treino. Então, esses 4 pilares no exercício, ele tem que ser muito bem planejados e individualizados, porque não é simplesmente assim, poxa, mas eu faço uma caminhada todo dia, ou eu vou na academia, eu faço meus 20 minutos de esteira. Tá, mas como que eu estou fazendo essa esteira? Eu estou botando alguma resistência maior para eu estou chegando na minha zona 2, não estou chegando, estou fazendo com qual objetivo? Eu quero perder gordura, é uma coisa bem diferente. Mas eu quero fazer com o objetivo de redução de causa, né, de mortalidade. Bom, tem que ser um exercício com um foco. Bom, eu quero poder fazer aquelas coisas que eu gosto, né, que desejo nessa minha década dita marginal. É outro enfoque que eu tenho que ter. Então, o exercício físico não é simplesmente se movimentar ou jogar o futebol do fim de semana que está fazendo. A gente tem que focar muito bem. Isso serve para todos os outros. O próprio sono. O sono, ele também tem um papel importante, inclusive nas doenças metabólicas, onde, né, a gente faz todo esse... no screening de câncer, o sistema imunológico faz também, para o funcionamento melhor do sistema imunológico e do metabolismo, é super importante. E a gente vê muito bem quando a gente usa esses dispositivos de controle de glicemia, uma noite mal dormida, às vezes no outro dia, teu controle glicêmico está diferente. Então... o sono, eu também tenho 4 pilares no sono. O número 4 é meio frequente aí, né? Eu tenho que ter um tempo de sono adequado, eu tenho que ter um ritmo de sono adequado, ou seja, o ideal é que a gente durma no mesmo horário, acorde no mesmo horário. Eu tenho que ter o timing adequado também, adequar o cronotipo da pessoa, ou às vezes o cronotipo não é tão fácil ajustar, porque é um cronotipo muito noturno. Bom, eu tenho que fazer algum mecanismo de eu antecipar isso ou ajustar. Então, eu tenho que ter quantidade, qualidade, ritmo e timing, que são 4 coisas importantes dentro do sono. Às vezes, não é só dormir às 7 horas. É muito diferente dormir, talvez, para uma pessoa que tem um cronotipo normal, digamos assim. Muito diferente ela dormir das 10 da noite às 6 da manhã do que ela dormir da 1 da madrugada até as 10 da manhã. Faz completamente diferente, inclusive é visível, né, num controle metabólico dessa paciente, na perda de peso, em tudo mais isso influencia. Nutrição também, dentro das diversas formas aí que a gente pensa, né, dentro das restrições calóricas, para que a gente vai pensar em perda de peso, como é que a gente vai fazer isso, se está batendo a proteína ou não está batendo a proteína, né, necessária do tempo inteiro, é melhor fazer um jejum intermitente, é melhor fazer uma restrição por tempo ao longo do dia, então fazer janelas de alimentação. Pode ser muito interessante, mas também tem que se tomar muito cuidado, porque a perda de, né, não conseguir bater a proteína, às vezes uma janela curta é muito difícil, vai levar a uma perda de massa muscular, que vai levar também a um problema no futuro. Quer dizer, são muitas coisas que todo mundo fala, mas que não tem um método específico a ser aplicado e que seja medido e acompanhado. Muito bem. Então, isso que eu acho que é uma coisa importante, porque não é uma coisa solta. Eu faço exercício e eu cuido da minha dieta. Tá, mas como? Qual é o objetivo? Tá fazendo o objetivo certo para atingir lá na frente o que você está buscando? E é algo que é muito sujeito à individualização, até com ferramentas de precisão. A gente pode ter uma ideia do cronotipo, vendo polimorfismos de gene, clock, pair, o tipo de dieta ideal. Então, a medicina de precisão ajudando a fazer o básico. Então, não é fácil fazer o básico. Se fosse, talvez aí não precisasse existir um campo que se desenvolve tanto. Não é, e por isso o campo cresce cada vez mais. Né? Eu até queria aproveitar, Ricardo, e né, provocar um pouco, falasse um pouco para a gente disso aí também. Quando a gente fala de
mortalidade, então são essas 4 coisas que a gente falou já previamente. O câncer não tem muita coisa, né? A gente tem que fazer um diagnóstico precoce, então, e um screening agressivo, porque a gente tem que fazer diagnóstico precoce, que é aí que a gente consegue tratar e curar o paciente muitas vezes, né? É evidente que tem hábitos de vida que são importantes, é evidente que tem uma série de outras coisas que nos ajudam também no câncer. Mas, em última análise, se a gente fizer o diagnóstico precoce, aí a gente está ganhando tempo mesmo. Mas tem outras coisas, como a doença aterosclerótica, a doença neurodegenerativa e as doenças metabólicas, que a medicina de precisão ajuda muito a gente nisso, né? Tanto, como você falou, uma análise, né, da microbiota intestinal e intervenções, quanto testes epigenéticos e genéticos para a gente identificar previamente os pacientes, né, predispostos a certas coisas, para a gente também direcionar as intervenções de uma forma mais intensa, justamente para aquilo que o paciente tem de predisposição. E aí, queria que falasse um pouquinho mais, e até porque algumas coisas que a gente está trazendo, né, pioneiramente para o Brasil, e que dão muitos insights para a gente e ajudam a gente nesse direcionamento em relação a essas coisas. Queria que falasse um pouquinho desses testes epigenéticos que a gente faz e dos testes de microbiota intestinal, que influenciam para a gente aí. Olha, isso é extremamente excitante. Não tem como colocar de outra forma. Então, vamos voltar 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, a gente nascia e morria com 40 anos, aproximadamente. Não tinha aterosclerose, não tinha Alzheimer, praticamente não tinha câncer, a não ser alguns hereditários. Qual é o principal fator de risco para todas essas doenças? Envelhecimento. Idade. Até hoje, a gente mede a idade de forma cronológica, porque é mais fácil. A cada ano, você vai e coloca uma velhinha a mais no seu bolo de aniversário. Só que a gente tem grandes evidências científicas, sólidas e robustas, para nos dizer hoje que a idade cronológica não é, Rodrigo, a nossa verdadeira idade. Primeiro, se a gente considera a idade cronológica, ela nos dá a falsa impressão que ela é linear. A cada ano, ela aumenta um ano. Logo, a cada ano, ela aumenta igual. Ela é linear. E a gente sabe que não é verdade. A gente tem picos de envelhecimento rápido. Em geral, o nosso envelhecimento descreve uma curva logarítmica, onde os centenários envelhecem muito pouco, eles morrem mais porque eles são velhinhos, mas eles envelhecem muito pouco, e a gente tem uma grande aceleração do envelhecimento na infância em outros momentos. E o mais interessante é que isso é sujeito a coisas que acontecem na tua vida. Se o indivíduo é uma criança que apanha dos pais, que é vitimizada, a velocidade de envelhecimento acelera. Se a gente está estressado no trabalho, está dormindo mal, está comendo mal, a velocidade de envelhecimento acelera. Então, a primeira prova que a idade cronológica não é real é que a idade biológica ela não é linear. E ela é sujeita a essas intercorrências ao longo da nossa vida. A segunda prova que a idade biológica é a nossa verdadeira idade e não a cronológica é que quem prediz doenças do envelhecimento é a idade biológica. Então, se você e eu temos a mesma idade, mas a gente faz um relógio epigenético e a tua idade deu menor do que a minha, a gente pode ter a mesma idade cronológica. Eu tenho mais risco de câncer, tenho mais risco de Alzheimer, tenho mais risco de diabetes. Quem define o risco é a idade biológica. E agora vem a terceira prova, que é a boa notícia para quem está nos assistindo. A idade cronológica não é reversível. A cada ano, tu vai colocar uma velhinha a mais naquela torta de aniversário. É aquela lá que fica com tanta velhinha que a gente acaba cuspindo na torta para pagar todas elas, né? E ainda tem gente que sacaneia que coloca aquelas velhinhas mágicas que acendem de novo, né? Agora, a idade biológica, ela é comprovadamente reversível. Tem protocolos com medicamentos, o TRIN, mostrando reversão de 2,5 anos com 1 ano de uso. Tem protocolo de dietas específicas, como a Green Med, que é uma dieta mediterrânea reforçada com polifenóis,
com regressão de 8,9 meses de vida com 1 ano e meio de dieta. Há pouco saiu um outro estudo com vitamina D, ômega e exercício regredindo a idade biológica. Então, a nossa idade verdadeira, ela não é linear, ela acelera e desacelera. A nossa idade verdadeira é o que prediz o risco da gente ficar doente e morrer. E a nossa idade verdadeira, graças a Deus, é potencialmente reversível. E a grande novidade aqui é que a gente vai medir essa idade biológica com 3 ferramentas diferentes que contam aspectos diferentes do envelhecimento. Então, isso nos leva um pouquinho aos Hallmarks of Aging, que foram descritos a partir de 2013 de forma mais sistemática. E que é mais ou menos o seguinte: o cérebro envelhece do jeitão dele, demência, Alzheimer. O coração envelhece do jeitão dele, insuficiência cardíaca, aterosclerose. Mas as bases celulares, as bases bioquímicas do envelhecimento são as mesmas. E a gente chama essas bases de Hallmarks of Aging, que tem nomes estranhos: disfunção de mitocôndria, esgotamento de célula-tronco, senescência celular, disbiose. E esses hallmarks estão sendo sempre revisitados e novos vão sendo adicionados. E todas as nossas intervenções que atuarem nesses hallmarks serão conhecidas como intervenções geroprotetoras, que terão o potencial de regredir a nossa idade epigenética. E aqui a gente quer matar cobra e mostrar o pau. Medir a idade biológica dos pacientes, colocar eles num programa usando o que a gente precisar usar, principalmente se focando, é verdade, em estilo de vida, mas estilo de vida individualizado com ferramentas de precisão. E a gente quer mostrar para esse paciente como ele está indo. Porque tem um quarto fator a mais. Além da idade biológica nos permitir saber o risco de doença, além dela não ser linear, nos mostrar melhor a história de vida dessa pessoa, além dela ser regressiva, em alguns casos, ela é muito sensível às intervenções bem feitas. E aqui a gente vai ter relógios biológicos, epigenéticos, que vão dizer: qual é a tua idade biológica na data da consulta? Eu tenho 47, mas pode ser que apareça lá 54 anos de idade. Meu risco de ficar doente vai ser o de alguém de 54 anos de idade, não de 47. 2, além de dizer a idade naquele dia, a idade biológica, que é um acúmulo de tudo que eu fiz durante minha vida, a gente vai usar um medidor de velocidade de envelhecimento. Apareceu ali que eu tenho 52 anos de idade e não 47, mas eu estou num programa de exercícios bem feito. Eu mudei meu estilo de vida, eu posso já, no meu acelerador de envelhecimento, estar com o ponteiro desacelerando. Então, a gente vai poder medir, basicamente, se acelerar um carro e bater num muro for morte, a gente vai poder saber qual é a distância do nosso carro do muro e qual é a velocidade que esse carro está se deslocando para se chocar contra esse muro. Uma coisa interessante aqui que eu queria até para explicar para o pessoal, a gente está falando de relógio epigenético. Primeiro, né, para as pessoas entenderem o que é epigenético, né, e o que é, porque a gente ouve epigenético, às vezes as pessoas podem estar associando justamente com genético. Claro. Né? Não que não tenha a ver, mas não é a mesma coisa. Então, assim, o que é a diferença entre a genética e a epigenética? E também como que a gente consegue analisar dentro desses exames o grau de envelhecimento epigenético que tem? Como que eu sei que, pelo exame, ela está um pouco mais velha ou um pouco mais jovem através desse exame? Muito bom. Então, a gente pode interpretar a genética como um livro de receitas. A gente tem 22 mil genes, aproximadamente, que dão a receita para a gente fazer proteínas para fazer nosso corpo funcionar. É raro a gente ter alguma doença genética. Tem gente que, infelizmente, tem. E, até o momento, não tem muito o que ser feito. No futuro, vão existir tecnologias de edição do DNA que vão permitir a gente usar tesourinhas moleculares que vão tirar o gene defeituoso e vão colocar o gene certo. Mas, por enquanto, não tem muito o que fazer. É como se o nosso livro de receitas
ao ler a receita salmão com salada, dissesse: corta 150 gramas de salmão e adiciona açúcar. A receita está corrompida, não tem muito o que fazer. Só que o que nos envelhece não é, na grande maioria das vezes, uma receita errada. Não é a genética. A gente tem um livro de receitas com as receitas bem feitas, que manda salgar o salmão, que manda cortar a saladinha. Só que a gente opta, conforme o nosso estilo de vida, em fazer receitas saudáveis ou não. A gente tem um tipo de vida desregrado e a gente fica fazendo o pudim de leite todos os dias. A gente tem um livro de receitas íntegro, mas a gente opta em fazer a receita que não é melhor para a nossa saúde. A epigenética é que tipo de receita tu vai optar a ler. Quando a gente é jovem, e isso é fascinante, a gente lê só as receitas que são importantes. A gente pode ter 22 mil genes, mas a gente não tem ruído de ler receitas que não são as que a gente deveria ler. A juventude epigenética é caracterizada por tu só ler os genes que tu precisa ler. Então, o neurônio tem os mesmos genes do que a célula do intestino, mas o neurônio é bem diferente do que a célula do intestino, porque o neurônio só vai ler os genes de neurônio e vai desligar os genes de intestino. E o intestino só vai ler os genes de intestino e vai desligar os genes de neurônio. No momento em que a gente começa a envelhecer, a gente tem o desligamento inadequado de genes que a gente deveria manter ligados e a gente liga genes que a gente deveria manter desligados. O gene de intestino é ligado no neurônio e o gene de neurônio é ligado no intestino. A gente chama esse fenômeno de erosão do landscape epigenético. E é uma grande causa e é a teoria mais atual do envelhecimento. Então, a gente perde aquela seletividade de só ler a receita que nos interessa e a gente passa a ler um monte de ruído, inclusive receitas de outras células. E também, Rodrigo, receitas de vírus que ficaram no nosso DNA ao longo da evolução. 8% do nosso genoma é de retrovírus. 8%. Se você começa a ligar esses genes de retrovírus e a produzir produtos virais, o teu sistema imune vai identificar aquilo como viral e vai aumentar a inflamação, que é uma das causas do envelhecimento, o inflammaging. A gente vai ficando mais inflamado com a idade, em parte porque a gente perde a capacidade de desligar genes retrovirais. Você acha que, de uma forma simples, poderia-se dizer que a epigenética são fatores externos que a gente tem, que são controláveis, e que seria como se os genes nossos são como interruptores que nós temos no corpo, e talvez a epigenética que determina que é o interruptor que eu vou ligar ou vou desligar? É exatamente isso. Tu tem um estilo de vida, e esse estilo de vida determina marcas no teu DNA. A mais comum é a metilação. E quando a gente coloca um grupo metila, quando a gente metila um gene, a gente está desligando aquele gene. E essas metilações, essas turn-off, esses desligamentos do gene, e essas desmetilações, esses turn-on, esses ligamentos de gene, acontecem de forma predizível ao longo da vida. Essa é a base do relógio epigenético. Não é um fenômeno estocástico, que eu vou metilando ou desmetilando. Até existem relógios que medem a metilação estocástica. Mas os mais comuns, eles são baseados no fato de que a grande maioria desses ligares e desligares acontecem de forma programada ao longo da vida. Logo, se você desligou demais genes que era para estar desligando mais lentamente, ou se você ligou demais genes que era para estar ligando mais lentamente, você vai ter uma idade epigenética maior. E você identifica isso pelas marcas metila do teu DNA, o metiloma. Esse é o relógio epigenético. E é isso que o teste vai fazer. Testa exatamente esse relógio do paciente para ver em que ponto que ele está nesses liga e desliga que determinam a idade dele. E que traduz todo o estilo de vida que esse paciente teve até aquele momento. E acho que também uma coisa importante a gente ver que como a genética é justamente algo que, como você falou, não tem o que fazer.
está lá e, por enquanto, não tem como editar. Mas fatores epigenéticos são bem diferentes. E eles determinam a questão da idade biológica. E existe como intervir na epigenética. É justamente o ponto onde a gente consegue, inclusive, verificar se estamos desacelerando, acelerando, melhorando a idade biológica ou não. Seria mais ou menos isso que o teste nos ajuda. Ele é até melhor do que isso. Porque o nosso teste aqui vai ter ainda um terceiro fator. Então, ele primeiramente diz a tua idade biológica, porque ele está vendo as metilações, está vendo se aquilo é adequado para a tua idade ou se reflete um padrão mais avançado de ligamento e desligamento de genes. Ele está te dizendo hoje, com teus esforços em melhorar teu estilo de vida, na tua suplementação, na tua medicação, no manejo de estresse, nos 4 pilares, se tu está acelerando ou desacelerando o envelhecimento. E ele vê uma terceira coisa. O perfil de metilação, ele serve para ativar e desativar genes, correto? Metila, desliga, desmetila, ativa. Então, Rodrigo, todos nós sabemos que existe a possibilidade de você observar o perfil de proteínas do teu corpo para ver se é saudável ou não. Observar o perfil de metabólitos do teu corpo para saber se é saudável ou não. Vou te dar um exemplo. Eu falei que a inflamação aumenta com a idade. Um marcador de inflamação é a proteína C reativa. Só que a proteína C reativa, como vários marcadores que a gente mede de verdade no sangue, ela oscila ao longo do dia. De repente, tu fez jiu-jitsu naquele dia, tá inflamado, tá com dor e deu um valor mais alto, então um cara saudável. Quando a gente prediz o valor da proteína C reativa com o perfil de metilação do DNA que produziria a proteína C reativa, a gente elimina essa variabilidade. Então, a gente tem um surrogate, um marcador substituto, que é mais consistente do que a avaliação do próprio marcador no sangue. E isso vale não só para a proteína C reativa, mas vale para uma grande gama de metabólitos e de proteínas. Daí porque a idade epigenética pode predizer a idade proteômica, a idade transcriptômica, a idade metabolômica, que num conjunto a gente chama de idade multiômica. Então a gente vai ter na clínica todas as camadas metabólicas, proteômicas e epigenômicas que determinam o envelhecimento para conhecer o melhor possível o nosso paciente e saber exatamente para onde ele está indo. E depois, para ver se as nossas intervenções funcionaram, para poder fazer correções de rota ao longo do tempo. Justamente, isso eu acho que é uma coisa bem importante também, até para o pessoal entender um pouquinho mais do que a gente quer propor, né, Ricardo? Porque não é basicamente como é que é o combo, só consultou, fez uma receita e foi embora. A gente quer fazer um acompanhamento, uma medição de o ponto de início, como está sendo essa evolução com as intervenções e como que chega no fim, entre aspas, se é que existe um fim, né? Mas como chega no final desse período, o que a gente conseguiu de melhora do ponto de vista epigenético, que a gente consegue fazer uma avaliação do relógio, desses relógios epigenéticos, né? E também dos outros marcadores que tem, enfim, de uma série de coisas aí que acontecem do ponto de vista inflamatório, do ponto de vista metabólico, né? Enfim, tem bastante coisa para que a gente pode conversar num outro dia também. Mas basicamente isso aí. E também, eu acho que talvez seja a pessoa mais experiente nesse quesito, que é da parte de microbiota intestinal. Porque uma coisa que eu sempre achei muito interessante, que quando eu entrei em contato com isso, e a gente nunca se flagra, né? Mas talvez a quantidade de células que a gente tem no corpo em relação às bactérias que a gente tem no intestino, a gente tem uma quantidade de bactérias muito grande, né, em relação à quantidade de células. E quando a gente pensa que essas bactérias elas não estão ali, talvez simplesmente por acaso, né, que eu acho que talvez nunca na faculdade, quando a gente aprendia, imaginei que elas estivessem lá por algum motivo específico, que elas nos ajudassem, né, de alguma forma. Mas a gente pensava elas como algo que está ali, é uma sujeira, entre aspas, né? E, na verdade, elas produzem, elas estão lá secretando, né, uma série de coisas, inúmeras coisas que interagem
com com o nosso metabolismo, enfim, metabolismo de glicose e várias outras coisas. E interferem nessa barreira de proteção do intestino, uma série de coisas que acho que é bem importante saber, porque também tem, dependendo da composição dessa microbiota, o que a gente tem mais, o que está faltando, qual é o tipo de bactéria que está lá, se está produzindo, diminui. Elas influenciam, inclusive, na glicemia. Claro. Né? Então, queria que falasse um pouquinho mais, como tem muita experiência nessa análise desse tipo de exame e intervenção, qual é que é o benefício que tem de a gente avaliar o paciente nesse ponto de vista também. Tu até me complementou, porque eu tinha falado genômica, epigenômica, proteômica, transcriptômica, metabolômica, e tinha faltado a microbiômica. E é o que tu disseste. A gente tem 100 trilhões de células humanas e a gente compartilha o nosso corpo com 100 trilhões de células bacterianas. Não é piada, mas o único momento em que a gente é mais humano do que bacteriano é quando a gente faz o preparo para a colonoscopia. É verdade. Tirando isso, a gente é 1 para 1. Só que os 22 mil genes do Dr. Rodrigo Vobeto formam um Rodrigo Vobeto que falam comigo e me dizem o que precisa. O metagenoma das bactérias não é de 22 mil genes, é de 20 milhões de genes que não me dizem o que elas querem e eu não tenho a menor noção do que elas querem. Tem mais diferença entre o meu microbioma intestinal e o teu microbioma intestinal do que entre todas as bactérias de vida livre da Terra. É por isso que a análise da microbiota, em particular, se presta à medicina de precisão. Porque é praticamente impossível você entrar numa farmácia de rede, com toda essa complexidade possível existente no teu intestino, e escolher lá um lactobacillus e isso dá certo. É mais fácil até ganhar na loteria. Cada um tem uma microbiota única. E é muito difícil de exagerar a importância dessa microbiota na nossa saúde. Inclusive, grande parte desses pilares que tu citou, da alimentação, do exercício, do sono, todos esses fatores de estilo de vida, eles operam grandemente através da microbiota. Por exemplo, um dos segredos do centenarismo, que não é chegar se arrastando aos 100 anos, é chegar bem aos 100 anos, com uma prevalência de doença crônica de menos de 20%, o centenário envelhece mais lentamente do que o não centenário, é manter o idoso socializado, é manter o idoso no ambiente comunitário, manter o idoso de vez em quando tirando o chinelinho, caminhando na sua grama, fazendo carinho no seu gatinho e jogando dominó às vezes com outros idosos. Quando você pega e institucionaliza um idoso, todo mundo sabe que ele envelhece rapidamente e morre. E isso parece operar através da troca da microbiota intestinal por uma microbiota intestinal hospitalar. A microbiota do idoso institucionalizado é a mesma do paciente com câncer ou com outra doença grave internado. Por que não é tão fácil assim, às vezes, emagrecer? As pessoas falam em déficit calórico. É só gastar mais do que consome. E fazem conta simples. Bom, consumiu 2.000, vamos gastar 2.500. Só que não é tão simples assim, porque entre o que eu como e o que eu gasto tem uma microbiota intestinal no meio. E as bactérias determinam quanto que tu vai fazer de colheita energética do que tu comeu. As pessoas aprendem, ser humano não digere fibra, carboidrato complexo, ser humano não digere, mas tem que entrar na conta. As bactérias Firmicutes fermentam isso, ácidos graxos de cadeia curta, fazendo o energy harvest, a colheita calórica. Isso conta. Assim como as bactérias determinam quanto que tu vai coletar de energia da dieta, elas determinam quanto que teu cólon gasta de energia. Em inglês, energy expenditure, através dos mesmos ácidos graxos de cadeia livre, dos lipopolissacarídeos e dos sais biliares secundários. Então, quando a gente fala em dieta, em peso saudável, em resistência insulínica, a microbiota é extremamente essencial. Em doenças neurodegenerativas, então, elas não precisam se comunicar com o nosso sistema via corrente sanguínea, e aí importa a permeabilidade que você citou. Ter um bom muco, células firmemente aderidas para não ter o leaky gut.
Elas têm uma comunicação direta com o cérebro via nervo vago, que é o tal do eixo intestino-cérebro. Alzheimer, Parkinson, tem várias publicações sugerindo micro-organismos como aceleradores dessas síndromes. Então, eu tenho mais de 400 microbiotas intestinais analisadas por mim. Em quase todos os casos, eu individualizei o manejo por causa disso. Então, o grande fator para aumentar a assertividade da prescrição do médico. Eu vi um trabalho há um tempo atrás que eu achei bem interessante, que em relação à perda de peso e microbiota intestinal, inclusive fazendo transplante de fezes para fazer, na verdade, foi para entender do ponto de vista de pacientes que tiveram dificuldade para engordar ou para emagrecer, e trocando a microbiota daquele paciente que era gordinho, ele se comportou como um paciente mais magro e o magro se comportou como um mais gordinho. Então, quer dizer, inclusive na perda de peso, também influencia a microbiota. Muito, por vários mecanismos. Existe um microbioma do magro, onde tem mais Akkermansia, tem mais Christensenella, tem mais Fascolartobacterium. Existe o microbioma do gordinho. Isso é extremamente relevante. Em um estudo recente, as pessoas tinham a mesma dieta, mas algumas emagreciam e outras não. E o principal fator que eles encontraram foi que bactéria estava ocupando um determinado nicho. Se era Fascolartobacterium, as pessoas emagreciam. Se era de Alister, não. Claro que é uma fração da resposta, mas é uma fração importante. E a gente sabe isso desde os experimentos com camundongos. Você pega um camundongo sem microbiota e coloca a microbiota de um camundongo obeso, ele vira obeso. É exatamente isso que eu vi. Eu vi também alguma coisa com pacientes internados em hospital, justamente nessa questão de perda de peso, fazendo a troca da transplante de fezes, né? Se comportava exatamente igual ao outro, né? Sim, e até para a microbiota ser transplantada com segurança, esses exames de precisão são fundamentais. Eu não vejo futuro no transplante de fezes sem antes fazer a avaliação da microbiota daquela amostra, justamente para a gente poder categorizar o tipo de fezes para o objetivo terapêutico, porque depende da composição bacteriana. Também sobre a importância ainda da microbiota, falou de tipo de Akkermansia, ou qual tipo de bactéria que tem. Pacientes, eu vi também, em pacientes ricos em Akkermansia, normalmente tem uma hemoglobina glicosilada mais baixa. Ou seja, eles têm uma glicemia mais controlada. Também ajuda no tratamento da diabetes mellitus tipo 2. Perfeito. Inclusive, parte do benefício da metformina, que é o fármaco de eleição para resistência insulínica, é pelo aumento da Akkermansia. Tem ensaio clínico randomizado com probiótico de Akkermansia melhorando a resistência insulínica, porque ela promove a produção de muco, então a entrada de lipopolissacarídeo cai e tem menos inflamação. E tendo menos inflamação, tem menos resistência insulínica. Além disso, ela estimula a produção de butirato de forma independente. A Akkermansia produz acetato, que é um combustível essencial para as células produzirem butirato. E o butirato vai lá nas células L para elas produzirem GLP-1, que é o que agora está sendo imitado nas canetinhas. Então, é fantástico o assunto, mas você não vai conseguir aproveitá-lo às cegas. E é mais uma coisa aqui da clínica. A gente não só lança a mão das ferramentas de precisão, mas como a gente tem a qualificação para saber interpretar os resultados, porque isso não é simples, né? E indo um pouquinho mais adiante também, tem outras coisas que também nos ajudam, né? O estilo de vida como um todo, ele é importante. Eu acho que no exercício, no sono, nutrição, mas existem ferramentas também que ajudam a gente a otimizar certos aspectos, reduzir o risco de algumas doenças e que também pode ser lançado mão, né? Quando bem orientados, e que são coisas que a gente também aqui vai fazer utilização. Mas eu acho que o maior diferencial e talvez a coisa mais interessante e empolgante que a gente tem é justamente essa questão de poder ter testes epigenéticos, relógios, né,
epigenéticos, então, e toda essa parte de intervenção, tanto na microbiota quanto na epigenética. Até onde eu sei hoje, é muito pouco lugar ainda, até mesmo no mundo, que estão utilizando. É mais em grandes centros que se utiliza, mas aqui para o Brasil ainda é uma coisa muito novidade, né? Extremamente novidade, e isso nos traz uma responsabilidade a mais, porque a gente vem do mainstream, então a gente leva a medicina muito a sério. A gente não vai entrar num programa de longevidade deixando passar um câncer inicial. Você citou a aterosclerose. É impressionante como a gente pode lançar mão de exames para estratificar bem o paciente. Então, é aquela controvérsia. Uso estatina ou não uso estatina para prevenir se eu nunca tive infarto? Depende do exame de precisão. Se fez um score de cálcio e está muito baixo, teria que tratar 100 pacientes assim para evitar um infarto. Nesse intervalo, eu causei 3 diabetes, pelo aumento de resistência pela estatina. Agora, se o mesmo score de cálcio vem de 100 ou mais, o número necessário a tratar, que era de 100, cai para 12. Aí vale a pena. Então, na clínica, a gente tem uma visão muito séria das doenças que matam as pessoas. A gente quer poder intervir precocemente para evitar que elas se desenvolvam. Mas, se elas já estão em desenvolvimento, pode apostar que a gente vai detectar ainda no estágio onde a gente vai poder evitar que a doença se desenvolva completamente e se expresse fenotipicamente. Acho que tem uma coisa bem interessante, porque hoje em dia, quando a gente pensa em longevidade, a gente vê muita gente simplesmente pensando de uma forma, de uma receita de bolo, onde se prescreve lá um monte de soro ou um monte de... E não estou nem falando mal disso, não. Mas assim, como uma ferramenta única e uma receita meio que padronizada de um monte de suplementação. E quando a gente pensa em redução da mortalidade por qualquer causa, a gente tem que pensar que existe o macro e existe o micro. Não adianta a gente estar pensando em suplementar lá qualquer coisa aí que a gente imagine, uma coenzima, não sei o quê, mas a gente não está fazendo a lição de casa correta, das coisas grandes e que realmente dá. Talvez se a gente fosse pensar em longevidade e redução de causa de morte, só posso fazer uma coisa, olha, não pode nada. Vai escolher, ou vai tomar um comprimido, ou vai fazer isso aqui. Talvez o exercício físico seja a mais completa de todas. Então não adianta o cara estar pensando em tomar lá uma coisa se a gente não organizou o exercício físico de uma forma adequada. Não adianta fazer tudo isso se meu sono não está adequado e só dar lá para o paciente uma metformina, mas não pensar em toda essa questão. Poxa, tem o microbioma, tem a nutrição, tem o sono que eu tenho que estar adequado, tem o exercício que eu tenho que adequar, porque muitas vezes com essas coisas todas, a minha medicação vai ser muito menos necessária, embora ela tenha os seus benefícios, mas assim, eu não posso pensar no micro sem organizar o macro. Então, talvez seja essa questão, promover a saúde e depois ajustar as coisas. Por isso que é muito importante não ter a visão de ser um lugar que é para vender uma solução em particular. A gente vai ter todas as ferramentas, mas a gente vai encarar elas como ferramentas. E a gente vai usar de forma racional naqueles cenários onde elas forem necessárias, contextualizando. Nosso único objetivo é a promoção da longevidade saudável. Além disso tudo também, né, Ricardo, tem a questão que a gente fala, isso sim a gente aprendeu na faculdade, né? Quando a gente estudou genética, que ao longo do tempo a gente vai perdendo o comprimento de telômero, né? Que depois explica um pouquinho melhor, que é a capinha lá do fim do nosso, né, dos genes. Então, a gente também tem como avaliar isso e também tem intervenção para isso, né? Tem hoje coisa comprovada que demonstram uma melhora nesse comprimento que também está relacionado com a longevidade. Uma questão fantástica na longevidade é que, às vezes, relógios diferentes medem fenômenos diferentes do envelhecimento. Então, você pode ter uma célula senescente com telômeros bem curtinhos, que a idade epigenética seja baixa. Então, quanto mais técnicas a gente tem, mais a gente vai conseguir oferecer a intervenção adequada para aquele padrão de envelhecimento que está acontecendo.
A questão dos telômeros é fascinante sob todas as perspectivas. Como eu tinha dito antes, tu tem 22 mil genes. É gene à beça. Isso não permite mais que o teu DNA seja circular, como era das bactérias. Então ele se torna linear para caber mais genes. Mas aí a gente tem um problema. Como ele é linear, ele tem início e fim. E o maquinário de reparo do DNA interpreta o início e o fim como quebras do DNA, que ele precisa consertar. Mas não são quebras, é o início e o fim. A gente sofre todo dia dezenas de quebras no nosso DNA que eles não podem passar adiante. A gente não pode passar adiante o DNA corrompido. Mas ali não, ali é o início e o fim do telômero. Então, o cromossoma ele teve que inventar uma forma de esconder esse início e esse fim. Isso é o telômero. É como se fosse a capinha de plástico do nosso cadarço do tênis, que mantém o cadarço intacto. Aquele que, quando a gente era moleque, substituía por um durex enrolado. Então, o que acontece? O problema é que, tirando as células-tronco, e até por isso elas são células-tronco, as nossas células somáticas, as células do nosso corpo, não têm enzima capaz de copiar esses telômeros. Cada vez que a célula se divide, esses telômeros vão ficando mais curtinhos, até que chega um momento em que o encurtamento é crítico e ele se desfaz. E aí, o DNA fica exposto e se ativa o sistema de reparo do DNA. Só que não existe quebra de verdade. Então, a célula nunca consegue ser consertada. E ela fica presa numa tentativa de conserto infinito que se chama de senescência celular. Bom, isso é extremamente importante. E tem como a gente medir o tamanho desses telômeros. Por que a gente fez questão de ter isso aqui? Porque tem muitas intervenções que comprovadamente conseguem prolongar nossos telômeros. Desde alguns nutracêuticos derivados de astragalos, até técnicas de intervenção, como protocolos de oxigenoterapia hiperbárica, que comprovadamente, em estudos clínicos, prolongaram os telômeros. Então, como a gente já tem intervenção e como é um fenômeno bem estabelecido no envelhecimento, esse é um outro ponto a mais. Além da idade epigenética, tem a idade telomérica. E um outro aspecto importante que caracteriza o envelhecimento bastante é a imunossenescência, que é a senescência do nosso sistema imune. Nosso timo, ele é totalmente lipossubstituído, geralmente pelos 65 anos de idade. Então, as pessoas já conhecem, Rodrigo, a esteatose hepática. Elas já sabem que o fígado pode ficar gorduroso. Mas, em realidade, todo o nosso corpo vai ficando gorduroso com a idade. O pâncreas vai ficando gorduroso e produz menos enzimas, e é por isso que a gente começa a ter síndrome de supercrescimento, SIBO, no intestino delgado, porque tem mais resto alimentar para as bactérias se dividirem e fermentarem. O nosso músculo fica infiltrado de gordura e nosso timo também. E quando o timo fica infiltrado de gordura, a gente entra em imunossenescência e a nossa resposta imune cai muito. Isso é muito importante para o envelhecimento, porque o sistema imune vai retirando células cancerígenas que vão surgindo e vai retirando aquelas células senescentes que vão se formando pelo encurtamento dos telômeros. Que essas células senescentes, elas são meio zumbis. Se tu não retirar elas, elas produzem fatores de senescência que transformam as células vizinhas em células zumbis também. E a gente também vai estar medindo o envelhecimento imunológico pela glicação de imunoglobulinas, que é um terceiro tipo de relógio que vai ter. Então, simplesmente se foi atrás de todos os processos de envelhecimento e se veio com uma solução para medir os diferentes processos, para poder ter prescrições o mais assertivas possíveis. Isso é o máximo em medicina de precisão. Não tem, hoje, no nosso momento atual, como ser mais preciso do que isso. Inclusive, isso está cobrindo praticamente tudo que existe hoje em dia de disponível, né? Tanto do ponto de vista genético, epigenético, telomérico, né? Quer dizer, a gente consegue pegar e medir tudo e focar essas intervenções diretamente para esses pacientes de uma forma precisa e individualizada. Acho que esse é o caso mais assim. De a gente salientar, porque a impressão de receita de bolo, porque a gente não quer também ser um programa que a pessoa imagine que não está lá, vai receber sempre a mesma coisa, a mesma receitinha, todo mundo vai sair recebendo hormônio. Não sou contra,
a questão, mas não é o foco disso, não é isso que é o caso. O foco, ele também faz parte e muitas vezes é necessário. Mas a gente tem que, é como eu falei, não adianta a gente pensar só no micro, a gente tem que pensar no macro todo e as intervenções grandes, e aí depois a gente vai ajustando tudo, né? Rodrigo, sabe uma das coisas que me deixa mais orgulhoso? É quando eu recebo uma mensagem de alguma farmácia dizendo: doutor, o senhor esqueceu de escrever miligrama depois do número. É essa dose mesmo? Ah, o senhor escreveu errado. Sabe por quê? Porque isso mostra que eu não tenho receita pré-feita, que eu não tenho receita fixa. Eu faço uma por uma as receitas de novo de cada paciente, o que mostra que eu estou tendo sucesso e que nós vamos ter cada vez mais sucesso nessa individualização. Uma das coisas que mais me deixa frustrado é ver 10 pacientes diferentes saindo do colega com 10 receitas iguais. Qual é a chance disso estar correto? Se nós somos únicos. E a gente falou um pouquinho aqui durante o podcast na nossa complexidade. De um metagenoma humano de 22 mil genes, de um metagenoma bacteriano de 20 milhões de genes, que determinam um padrão de transcriptômica, de proteômica, de metabolômica, que ainda é dinâmico de acordo com a mudança na nossa qualidade de vida. Qual é a chance de 10 pacientes diferentes, em diferentes momentos de suas vidas, merecerem receber as mesmas 10 prescrições? Isso é uma coisa bem legal, porque a gente, dentro da medicina, tem muita coisa que, certamente, daqui a 100 anos, nós vamos olhar para trás e dizer, pô, porque aqueles caras lá não sabiam coisa nenhuma, né? Mas pela complexidade. E justamente a gente não consegue compreender, poxa, por que eu uso tal antihipertensivo para um paciente funciona, para o outro não funciona, por que eu estou usando medicamento lá para glicemia, eu consigo controlar melhor esse aqui, mas esse aqui é difícil, poxa, mas o paciente faz tudo certo, faz não sei o quê. Justamente por essa complexidade e muitas coisas que estão envolvidas no paciente, são muitas camadas e muitas variáveis. Então, com essas ferramentas de precisão, a gente consegue cobrir um pouco mais essas variáveis e essas camadas e dar um tratamento à luz do conhecimento que tem hoje, muito mais preciso e que funciona melhor para aquele paciente. Então, a gente não está mais indo dentro daquela coisa, bom, o medicamento que eu vou usar, esse aqui, mas não está funcionando, o que é? Mas às vezes, quer dizer, nós estamos indo diretamente tentando individualizar por todos os lados para compreender. Como a gente está falando de uma glicose. Bom, por que não funciona tão bem esse aqui? Poxa, mas o microbioma intestinal está desse jeito. Ah, mas o sono está desse jeito. Ah, mas o exercício... Quer dizer, a gente tem que ir controlando todas as coisas para poder ter um resultado melhor. E é bacana contar com colegas que podem nos dar todas as soluções. Porque uma coisa é você fazer um exame genômico de precisão, aquele exame de genoma vai estar válido pelo resto da vida. Porque a gente não está editando o genoma dos pacientes, aquele exame vai poder ser revisitado a qualquer momento para a gente ir vendo o que está acontecendo, mas o exame vai ser o mesmo. Agora, uma coisa banal, que você tocou muito bem, a mensuração de glicose. Ora, monitoração contínua nos permite individualizar muito o manejo, porque as pessoas ainda estão com aquela ideia do índice glicêmico de cada alimento, sem considerar o fato de que esse índice é individual, não é só uma questão do alimento. Qual é a microbiota intestinal? Como é que vai ser a metabolização desses carboidratos para formar glicose e para aumentar a glicemia no período pós-prandial? Então, mesmo questões aparentemente banais, como medir uma glicemia, a gente vai ter gente muito boa em fazer essa monitoração para poder realmente as questões que têm um aspecto dinâmico serem seguidas de forma dinâmica, diferente do genoma, que aquele lá vai ser o mesmo para sempre. Isso é uma coisa interessante. Eu sempre fui um entusiasta desses devices todos que tem de monitorização. E eu usei por muito tempo o controle glicêmico. E eu descobri certas coisas que eu jamais imaginaria e até hoje não entendi muito bem, né, na glicemia. Por exemplo, que certos tipos de alimento, e um deles em específico, que eu gosto muito, é o salmão, ele me dá um pico glicêmico mais alto que certos carboidratos, certos até de doce. Entender o porquê? Mas para mim, e eu já testei várias vezes, não, hoje vai ser só isso aqui, só para eu ver como é que é depois.
o pico é muito mais alto, a variação é muito mais alta do que em outros alimentos. Isso tem tudo a ver, por exemplo, não faz nenhum sentido do ponto de vista, né? Se fosse pensar, poxa, um doce... Mas o que somos nós, se não uma coleção de pequenas idiosincrasias, não é mesmo? Bom, Ricardo, eu acho que então a gente conseguiu passar um recado legal para o pessoal, né? Para entender um pouquinho o que é essa nossa proposta que está sendo gestada há bastante tempo e desenvolvida, né? E queria muito agradecer a tua colaboração, também pela tua parceria, pela expertise que tem, que eu acho que talvez no Brasil aí, não sei se conta nos dedos de uma mão, né, a expertise que tem na tua área e essa colaboração que tem conosco aqui para esse desenvolvimento de algo diferente e de ponta e que vai certamente marcar aí no Brasil uma época nova dentro da medicina de precisão. É um prazer, eu que agradeço essa oportunidade de estar junto com vocês, para juntos a gente fazer história. Eu acho que é isso aí, pessoal. Então, muito obrigado aí por terem assistido a gente e a gente deve, né, em breve começar a publicar mais coisas de assuntos relacionados a isso, um pouquinho mais específicos, mais a fundo, para conseguir ajudar vocês a entenderem um pouco melhor de qual é esse projeto e o quanto isso pode ajudar a gente no objetivo comum, que a gente quer viver melhor, mais e melhor.